Yuri Prita, vamos falar de propostas da Simone Tebet que estão prevendo um revogaço ambiental e também privatizações sob o BNDES. O Yuri Prita vem com apuração. O que é que você tem, Yuri? Vamos lá, Tainá. Isso está sendo chamado de revogaço ambiental, é um dos principais eixos desse plano econômico da pré-candidata Simone Tebet que foi elaborado desde fevereiro até agora, fim de abril, início de maio, pela equipe comandada pela economista Helena Landau. A gente obteve em primeira mão uma minuta desse plano, que ainda, claro, pode ter algumas modificações, até porque o plano de governo propriamente dito vai ser elaborado pelo ex-governador Germano Rigotto, mas aqui está a essência do que pensa Simone Tebet em três eixos fundamentais. Além da questão econômica propriamente dita, que a gente já aprofunda, tem essa questão ambiental de revogar todas as medidas que foram tomadas desde decretos, portarias na área ambiental pelo governo Jair Bolsonaro, com muito foco em questão da Amazônia, mas questão de mineração em áreas consideradas sensíveis ambientalmente e uma série de propostas para usar o que eles chamam de economia verde como um potencial de desenvolvimento, de crescimento e de justiça social. Justiça social é outro desses eixos importantes do programa de Simone Tebet. Ela já havia dito isso para a gente, que o social seria o foco das suas propostas e colocando a criança como prioridade nas políticas públicas e não outras modalidades de políticas sociais. E aí, voltando para a questão macroeconômica propriamente dita, Simone Tebet já falou isso em algumas entrevistas e reitera nesse plano que quer voltar com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério do Planejamento que foi fundido ao Ministério da Fazenda e se transformou no Superministério da Economia junto com outras pastas no governo Bolsonaro. Por quê? Porque isso é uma forma de dar mais transparência para o gasto de dinheiro público, segundo Simone Tebet, e isso significa também, nos termos dela, exterminar, essa é a palavra, o verbo que eles usam, exterminar o orçamento secreto. E aí, passando para essa questão das privatizações, que é um tema caro, a Helena Landau, ela foi diretora de desestatização do BNDES no governo Fernando Henrique Cardoso, e ela procura justamente isso, colocar o banco e os seus técnicos com a responsabilidade de implementar a agenda de privatizações, de desestatizações e tirar essa atribuição da Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia, como foi feito pelo ministro Paulo Guedes. E quais que são as diferenças, além das questões políticas, das questões técnicas que a gente está colocando, quem seriam os responsáveis? Tem uma retórica que é importante a gente entender qual é o pensamento de Simone Tebet, que ela fala, a pergunta não deve ser por que uma estatal deve ser vendida, e sim porque uma empresa deve ser mantida como estatal. E, a partir disso, discutir quais estatais devem ou não ser oferecidas ao setor privado e fazer diferente do que foi feito na época de Fernando Henrique, que as privatizações foram usadas para ajudar no ajuste fiscal do governo. O foco agora, segundo ela, é que essas privatizações se revertam em recursos para programas sociais específicos, já com essa destinação pré-definida, ou seja, tem o que eles chamam aí de 3 círculos, que é essa questão ambiental, a questão social e toda essa questão macroeconômica que eles chamam de governo amigável aos negócios, aos empregos, com foco e tendo a criança como um foco principal das políticas, pensando não só nesses 4 anos, tentando criar uma agenda de futuro, de planejamento de longo prazo, por isso, inclusive, a volta do Ministério do Planejamento e diversas outras ações que estão sendo discutidas. É um documento bastante extenso, com mais de 80 páginas que a gente teve acesso e que vão ser discutidas pelo MDB, tanto agora, nesta semana, caso a senadora esteja com teste negativo, o resultado deve sair amanhã de manhã, para que ela possa participar dessas discussões, caso contrário, quando for elaborado e debatido para valer dentro do MDB todo o programa de governo de Simone Tebet. Mas o que a gente já percebe desse plano econômico é que ele vai muito além das discussões macroeconômicas, coloca um olhar bastante focado em sustentabilidade, em políticas públicas com avaliação prévia de impacto e foco na primeira infância, no público infantil.